Os 7 nomes de Deus. É isso mesmo. Você está participando de uma série tão especial, onde nós acreditamos que na revelação dos nomes redentivos de Deus, nós encontramos não só respostas para a nossa mente, intelectuais, mas nós acreditamos, e eu acredito de fato, que imergir nesse entendimento, nessa revelação, vai lhe trazer respostas para a sua alma. Vai lhe trazer entendimento, discernimento, direção para a sua caminhada. A pergunta é o que nós encontramos, o que nós temos revelado em descobrir os 7 nomes de Deus. Quais aspectos do caráter divino, e o que nós dizemos, né, são 7 nomes redentivos. Nós já estudamos o primeiro, Jeová Jireh, Yahvé Jireh. E hoje eu quero apresentar a você o segundo nome, chamado nome redentivo de Deus, onde cada uma dessas áreas que nós estamos tratando representa uma ação de Deus. É uma legalidade, é uma autoridade, é uma capacidade que você recebe para orar com autoridade, para que você possa realmente reivindicar, tomar posse no reino espiritual, sabendo, meu Deus, se o meu Deus, Yahvé, aquele que se revela por si mesmo, aquele que preenche todos os vazios, ele também é Jeová, Yahvé, Rafá. Então hoje é o segundo nome que nós vamos estudar juntos, Yahvé, Rafá. Eu quero ler com você em Êxodo capítulo 15, no versículo 26, onde em vários outros lugares vamos ver essa revelação. Porém aqui fica claro como Deus se torna o teu Rafá, o Deus que cura. Então Yahvé Rafá significa o Senhor que sara. Êxodo 15, 26 diz: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma, olha aqui, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus se revela aqui dizendo que a desobediência, o coração endurecido do povo do Egito, a idolatria, trouxe sobre eles as maldições com enfermidades. Ele está dizendo que essas enfermidades nunca vão chegar sobre você, porque as maldições não podem estar sobre aquele que carrega o nome de Yahvé Rafá, aquele que sara. Isso mesmo, fala bem alto, Yahvé Rafá. Fala comigo, Yahvé Rafá. É interessante porque não só você comigo aqui agora, você que está em casa, você que está acompanhando essa transmissão agora, para viver mais uma semana que nós no Projeto Vida estamos empolgados, porque a cada semana, cada pregação vai ser para você como uma estrada construindo o entendimento que você precisa para poder viver uma vida completa. Sim, é o que Deus prometeu para nós. Agora, por que estudar sobre os 7 nomes de Deus? Até porque se eu conheci Jesus, sobre ele já está toda a revelação divina. Nele tudo subsiste, ele é o criador de todas as coisas. É para você perceber que no Antigo Testamento, assim como nesse texto, Deus se revelava em teofanias, Deus movia-se na necessidade humana, Deus se revelava em lugares, havia sempre uma pessoa e um lugar. O primeiro nome, Jireh, Abraão. Nós sabemos que Abraão estava ali quando ele experimentou aquele que é o Deus da provisão. Agora, fala a respeito de Moisés, ou seja, está se falando sobre aquele que revela quem é Rafá. Aqui é interessante porque mostra que existe uma proteção divina. Quando diz nenhuma enfermidade, então tem um bloqueio, tem uma proteção de Deus para que elas não atinjam a tua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus, todos que chegaram aqui, você que se encontra aqui nesse ambiente, você que se encontra agora comigo na igreja online, eu quero declarar em nome de Jesus, aqui está a revelação da cura em todas as áreas. Hoje é um dia daqueles que você não querer estar em outro lugar, porque eu declaro do alto da cabeça à ponta dos pés a cura divina. Eu declaro que está nessa palavra se revelando sobre a tua casa, sobre a tua vida e
toda a sua história. Eu declaro que toda maldição que trouxe enfermidades, que entrou por essa porta chamada porta da maldição, caia por terra em nome de Jesus. Por isso você vai agora fazer uma declaração comigo. Eu quero projetar e você vai agora falar junto comigo. Você em casa também, fica de pé agora aí. Você em casa fica de pé. Aliás, você que está aqui também, então, de pé. Vamos lá. Todos. Isso, todos de pé. E você, logo após essa declaração, nós entramos ou continuamos, a palavra que vem para nós hoje. O que eu quero fazer aqui primeiro é esse ambiente profético, é preparar seu coração, é declarar em nome de Jesus que abra-se o portal da revelação, do propósito, da presença de Deus sobre a tua vida. Declare comigo então, 1, 2, 3, eu me aproprio de toda a cura que procede do teu nome. Senhor Jesus, olho para ti naquela cruz, levando minhas dores e enfermidades. Eu confesso com a minha boca, pelas tuas feridas eu sou sarado. Aleluia! Meu Deus, glória a Deus. Vamos lá, se prepara aí, nós vamos falar de novo. Foi um ensaio, Nós vamos fazer essa declaração e logo após nós vamos estar recebendo o próximo líder que vai estar ministrando aqui, o próximo pregador, uma salva de palmas. Mas essas palmas é para declarar: Jesus, tu és o Deus que sara. Eu estou exposto a essa palavra. Quem aí agora pode estar exposto a essa palavra que vem da boca de Deus sobre a tua vida? Vamos lá? Vamos ler novamente juntos. 1, 2, 3. Eu me aproprio de toda a cura que procede do teu nome. Senhor Jesus, olho para ti naquela cruz, levando minhas dores e enfermidades. Eu confesso com a minha boca, pelas tuas feridas eu sou sarado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe. Bem alto em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Fala comigo: eu sou Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Os nomes de Deus revelam o seu caráter, e os seus atributos. O apóstolo começou de forma brilhante a mensagem, dizendo que cada aspecto do caráter de Deus foi revelado ao seu povo a partir de teofanias. Pessoas específicas, em momentos específicos, tiveram a revelação de Deus sobre as suas vidas. E é tremendo entender que Deus foi se revelando através dos seus nomes compostos e redentores. Cada nome redentivo de Deus destaca um aspecto do relacionamento do seu povo com Ele. Deus disse a Moisés em Êxodo 3, verso 14 e 15, quando Moisés questionou a Deus sobre em nome de quem ele iria para que o povo de Israel, depois de 430 anos de escravidão, fosse liberto. E a Bíblia diz que quando Moisés faz essa pergunta, pastor Fábio, Deus diz a ele: vá em meu nome, eu sou, envia você. Eu sou o que sou, lhe chama Moisés. Eu não me revelei a Abraão, a Isaac e a Jacó pelo meu nome. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Então por isso que a gente vê lá em Gênesis, Deus
Abraão dando o nome de Deus, porque Moisés faz o relato. Mas o próprio Deus, o Deus da Bíblia, o grande eu sou, o todo-poderoso, porque quando Deus diz eu sou, isso aponta para a expressão da sua essência, da essência do seu ser. Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Fala comigo, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é aquele que está presente em toda parte. Deus é aquele que possui todo o conhecimento e toda a ciência. E Deus é aquele que possui todo o poder. Ele conhece todas as coisas. Ele está em todo lugar. Ele tem toda a sabedoria. Ninguém nunca precisou lhe ensinar nada. Ele não tem dúvidas. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Eu gosto muito do que Spurgeon diz. Deus, ele fala com uma língua que nunca erra. Deus age com uma mão que nunca falha. E Deus escreve com uma pena que nunca borra. Esse é o nosso Deus. Só que quando ele se revela a Moisés, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que cura. Eu sou Yahvé Rafá. E nós precisamos entender, querido, que Deus permitiu que as enfermidades fossem enviadas ao Egito. Deus fez isso para que cada principado do Egito fosse envergonhado. Deus mostrou àquela nação que ninguém pode se igualar ao Deus da Bíblia, ao Deus do povo hebreu, ao grande eu sou, a Yahvé Rafá, que hoje está nesse lugar. Nessa série nós vamos conhecer a vontade de Deus através do ensino da pregação da palavra. Você vai exercer a autoridade que Deus te deu como igreja para se apropriar de cada promessa e das bênçãos que estão em Jesus Cristo e que são suas por direito. Esse é o propósito dessa série. Eu queria te dizer uma coisa: existe poder na redenção em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Fala comigo: há poder na redenção de Jesus Cristo. Há poder da redenção em Jesus Cristo. Todos os 7 nomes de Deus convergem para Jesus. Você aprendeu isso? A Bíblia diz em Colossenses 2, no versículo 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O autor de Hebreus, no capítulo 1, declara algo extraordinário, que Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da sua glória, Ele que é a expressão exata do teu ser, Ele que sustenta todas as coisas no universo pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, lá nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o nome mais excelente do que eles. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por Ele, dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, e Ele merece um aplauso nessa noite. Glória a Deus. Fala comigo: redenção. Pastor, o que é redenção? Eu estava dias atrás conversando com uma pessoa que é crente há muito tempo. E eu perguntei assim para ele: o que é redenção? Ele não soube me explicar. Eu perguntei para ele: o que é remissão? Ele também não soube me explicar. E eu não perguntei isso para envergonhá-lo, não. Eu perguntei isso porque eu queria ajudá-lo
a sair de uma situação. E você precisa entender o que é redenção, igreja. O poder que a redenção em Cristo Jesus libera sobre a tua vida. O poder que a redenção em Jesus Cristo libera sobre a tua casa. Você precisa entender o que a redenção te dá direito. O que a redenção lhe oferece. Escute isso, redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. Significa uma libertação de escravidão. Significa resgate. Significa salvação. Pagamento de um preço para resgatar. Significa tirar do poder de alguém. Tirar do poder de alguém que te escraviza. Significa que Jesus pagou por nossos pecados com a sua vida para que nós fôssemos justificados diante de Deus. A única forma de um Deus santo, de um Deus justo nos salvar, era que a partir dele mesmo, da sua natureza, o seu filho espontaneamente entregasse a sua vida. Jesus disse isso em João no capítulo 10: eu entrego a minha vida, ninguém tem autoridade para tomá-la, eu espontaneamente a dou e eu vou tomá-la de volta, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. E quando Jesus tocou o Hades, a Bíblia diz que ele foi tocado pelo Espírito Santo, e o Espírito que vivificou a Jesus de dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita dentro de vocês, e nessa noite ele vai vivificar os seus corpos mortais, e toda enfermidade será arrancada do nosso meio, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, querido. Estou tentando me segurar. Pode me soltar, pastora Cleusa? Abra a tua Bíblia comigo. Desculpa, perdão. Falasse comigo, redenção. Tem outra palavra também que você precisa entender, que é remissão. Fala comigo, remissão. A Bíblia diz que quase tudo se purifica com sangue. É muito forte isso. Deus deu uma ordem a Moisés para aspergir sangue sobre o povo, para aspergir sangue sobre os utensílios do tabernáculo, para aspergir sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, sobre cada utensílio. E a partir do momento que esse sangue foi aspergido, Deus se manifestou e Deus começou a habitar no meio do povo. O povo que havia antes, o povo que tinha antes muito medo, viu a glória de Deus se manifestando de perto. Por quê? Porque o sangue aplacou a ira de Deus lá naquele tempo. Sangue de bezerros, sangue de animais. Muito mais hoje o sangue de Cristo tem poder para mudar a tua realidade. Escute isso. Remissão significa cancelar julgamento ou punição. Significa perdoar toda dívida. Libertação completa de uma pena que foi estabelecida. A Bíblia ensina: sem derramamento de sangue não existe remissão. Você precisa entender, querido, que quando o sangue de Jesus te tocou, quando você olhou para o Calvário, quando você olhou para a cruz, Jesus do Calvário olhou para você, e a Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a vergonha, suportou o abandono, suportou a humilhação. Que alegria é essa, pastor? Daquela cruz, ele teve uma visão, ele viu a sua casa, ele viu a sua família, ele viu os seus amigos, ele viu Volta Redonda, ele viu o estado do Rio de Janeiro, ele viu o Brasil e as nações da terra sendo lavadas pelo sangue de Jesus. Pense algo comigo. Faça comigo, redenção e remissão. Pense em uma situação comigo. Imagina que você compra um carro muito bonito, pastor Alex, ou uma motocicleta muito bonita. Eu tenho um discípulo que ele se chama Harley, e o irmão dele se chama Davidson. Eles amam Harley Davidson. Eu fiz o casamento dele, ele entrou com a moto, acelerando. É mesmo, irmão, foi tão bonito. Ele entrou acelerando com a moto. E foi uma linda cerimônia. Mas imagina que você pega essa motocicleta linda, esse carro lindo, e você vai dar uma volta.
Você vai comemorar com a família. Você para a moto ou para o automóvel, deixa a chave na ignição. O ladrão passa, vê a oportunidade, você se distraiu, ele monta na moto, multa no automóvel, acelera e vai embora. E eu te pergunto, de quem é a culpa? De quem é a culpa? A maioria das pessoas dizem isso. A culpa é minha, a culpa não é sua. A sua distração não dá direito ao ladrão entrar no seu carro, entrar na sua moto e tomar o que não é dele. Tem muita gente na igreja assim, às vezes se distrai, o inimigo entra, começa a roubar e ele acha que é culpado. Você não é culpado, querido. Aquela propriedade é sua. Se o ladrão for pego, é cadeia nele e aquele veículo, aquela moto é entregue para o dono. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. Você foi lavado e lavada pelo sangue de Jesus. O inimigo não tem direito de entrar na tua vida e saquear nada, roubar nada, porque você não pertence a você. Você foi comprado por Deus e se tornou filho de Deus. Você não pertence a você mesmo. Você é templo do Espírito Santo. Por isso, nenhuma enfermidade, nenhum demônio ou maldição tem direito legal de permanecer na tua vida. Glória a Deus. Será que tem algum crente aqui para dar um glória a Deus, igreja do avivamento? Estou me soltando. Irmãos, quando nos arrependemos de nossos pecados e olhamos para a cruz, você precisa entender que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Irmãos, nós saímos da condição de escravos. Não existe ninguém bom aqui. Não existe ninguém maravilhoso aqui. A nossa natureza é terrível. Deus tratou isso, pegando o seu unigênito e fazendo ele sangrar até a morte por cada um de nós. Tem crente que acha que Jesus morreu para pagar alguma coisa para o diabo. Deus nunca deveu nada para o diabo. Jesus morreu para que a ira de Deus Pai fosse aplacada. Jesus morreu para que a tua vida fosse cheia de graça e de misericórdia. Jesus morreu para que a tua história fosse mudada. Jesus morreu para que a tua família fosse tocada pela graça, pelo poder e pelo amor dele. A Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Se puder projetar 8, 1 e 2. Diz que a lei do Espírito de vida em Cristo, Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, escute isso. Quando Jesus, o sangue dele, aquilo que é invisível na Bíblia tem um poder que você às vezes não imagina. A Bíblia diz que quando Jesus derramou o sangue dele, minha irmã, ele apresentou esse sangue num santuário celestial. A Bíblia diz que ele entrou no Santo dos Santos, apresentando o seu sangue uma vez por todas. E a Bíblia diz que esse sangue, ele clama dia e noite por graça, por misericórdia, por justiça, por perdão e por paz. Eu quero dizer uma coisa para você: não existe tristeza nessa terra que o céu não possa curar. Vou repetir de novo: não existe tristeza nessa terra que o céu não possa curar. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Quem? Deus Pai o fez pecado por nós. Nele fomos feitos, justiças de Deus. Nele, em Jesus, cada um de nós foi feito justiça de Deus. O Deus da criação se tornou o Deus da cruz. Está escrito que maldito é aquele que foi levantado no madeiro. Ele se fez maldição por nós, para que por sua morte e ressurreição fôssemos justificados diante do Pai. Preço exigido foi pago, para que você e eu fôssemos salvos. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve que a vontade de Deus, lá em 1 Timóteo,
no capítulo 2, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: isto é bom e agradável diante de Deus, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos, da mesma forma que a salvação é um desejo de Deus para todos. A cura, a libertação de demônios e enfermidades é para todos aqueles que creem no poder da palavra de Deus. Salvação, cura e libertação são o direito da redenção para todos nós. Todos aqueles que entendem a obra redentora de Jesus Cristo, que foi realizada no Calvário, e se apropriam dessa obra maravilhosa. Cada um de nós é tocado pelo poder do Espírito Santo, é liberto das práticas de pecado, é curado de doenças e de enfermidades para a glória do nome de Jesus. Eu queria ler alguns textos com você. O primeiro deles é Isaías 53, lá no verso 4 diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fala assim comigo: pelas suas pisaduras eu fui sarado. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Lá diz assim, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Salmo 103, a Bíblia diz assim, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 6. E percorrendo toda aquela região, versículo 56, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar a menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Fala assim comigo: todos que tocavam saíam curados. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra dela tocando na orla, tocando no tsi-tsi, tocando na palavra de Deus? Não foi só ela, pastora Grazi. Muitas e muitas pessoas, por ouvir falar de Jesus, se aproximavam, tocavam no tsi-tsi e eram tocadas. Por quê? Porque a sua fé se manifesta na medida da revelação que você possui sobre o que o nosso Deus pode realizar. A fé sempre se manifestará na medida da revelação que você carrega sobre aquilo que Deus é capaz de fazer. Por isso que uma visão grandiosa de Deus lhe dará uma atitude corajosa, lhe dará uma mensagem poderosa. Escute isso. Eles vão colocar na tela, em diversos textos do Novo Testamento. Em diversos textos do Novo Testamento, um verbo grego aparece. Vocês sabem que o Novo Testamento tem originais no grego. Diversos textos contêm esse verbo. É a palavra sozo, que é usada para salvar. Fala comigo: salvar. Com autoridade, igreja: salvar, curar ou libertar. Fala comigo: sozo, salvar, curar ou libertar. Em diversos textos esse verbo aparece. Sozo está nos evangelhos, no livro de Atos e em diversas cartas apostólicas. Porque você precisa entender que a bênção da redenção, o poder da redenção em Jesus, libera uma bênção completa sobre você. Quando a Bíblia fala de salvar, ela fala também de cura e de libertação.
Quando a Bíblia fala de salvar, ela está falando de cura e da capacidade de Deus de frear as forças satânicas, destruindo as obras do diabo. A palavra aparece, querido, em vários textos, eles vão projetar ali. Aparece em Atos capítulo 4, verso 2, onde a Bíblia fala que não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual mereçamos ser salvos, apenas o nome de Jesus. Aparece quando enfermos queriam tocar o Mestre, queriam tocar Jesus, queriam tocar Yeshua ou Yehoshua, e o poder de Deus se manifestava. Essa palavra aparece em todos esses contextos. E eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos ter fé na autoridade e no poder do nome de Jesus. Cada cristão aqui dentro, cada crente, cada homem, cada mulher, cada jovem ou adolescente ou criança precisa ter fé no poder de Jesus e na autoridade da palavra de Deus. A fé se fortalece pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé sempre receberá a sua força pela imutabilidade da palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um só. Que é isso, pastor? Eu vou te provar. A Bíblia fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio existir daquilo que nós não conseguimos ver. A Bíblia fala que a fé, querido, é o firme fundamento das coisas que se esperam. A Bíblia fala que a fé, irmãos, que tudo acontece pela fé no reino de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O homem que duvida é como uma onda que é impelida pelo vento. A Bíblia diz, querido, que a fé, aleluia, pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus. A Bíblia diz, querido, que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o apóstolo João fala: nós vimos a Ele, nós vimos a glória do unigênito do Pai, Jesus, a palavra que se manifestou para que cada propósito de Deus se cumprisse na terra. Escute isso: a fé pisa o medo. A fé assusta Satanás. A fé é o elo com o poder de Deus. Uma pequena fé pode até levar um pecador para o céu, mas uma grande fé, ou uma unidade de fé, um lugar cheio de fé, tem o poder de trazer o céu até o pecador, tem o poder de trazer o céu sobre esse lugar. Você pode dar um aplauso a Jesus, querido? Olha o que diz a palavra no Salmo 119. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Olha que coisa tremenda, irmão. Para sempre, ó Deus, para sempre, Yahvé, está firmada a tua palavra no céu. Olha o que a Bíblia diz, querido, no Salmo 138, verso 2. Prostro-me diante do teu templo, louvo o teu nome por teu amor e por tua fidelidade, pois engrandeceste a tua palavra, acima de tudo, teu nome e tua palavra. Olha o que diz Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como fogo? Fala assim: a palavra de Deus é como fogo. Jeremias diz: e como um martelo que despedaça a rocha. Esse é o poder da palavra de Deus, querido. Decida hoje confiar na palavra de Deus. Decida se mover pela fé. A Bíblia diz no Salmo 77: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas. Mostra o teu poder entre as nações. Esse é o teu Deus. Esse é o grande eu sou que se revelou a Moisés. Esse é Yahvé Rafá que se revelou a Moisés. Esse é Jesus que se revelou no Novo Testamento, operando toda a sorte de milagres. A Bíblia diz que Deus o ungiu e ele andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Essa é a característica de quem carrega a presença de Deus. Deus é com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Moisés estendeu o cajado, mas foi Yahvé que abriu o mar. Você entende isso? Josué obedeceu e marchou com o povo pelas muralhas de Jericó, mas foi Yahvé que derrubou as muralhas. Elias feriu a água, mas Yahvé que dividiu o Jordão. A Bíblia diz que Eliseu lançou o cabo do machado, mas quem fez flutuar o ferro foi Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, que não conhece limites. Os discípulos tiraram a pedra, mas quando Jesus declarou: Lázaro, vem para fora, o morto ressuscitou. Nós precisamos entender que quando obedecemos a palavra, irmãos, Deus vem e se manifesta com o seu poder. Nós impomos as mãos sobre os enfermos, mas quem cura não somos nós, quem cura é Deus. Pastor, você não tem medo de orar por alguém e não ser curado? Não, querido, porque se eu tivesse, eu estava achando que é eu que curo, mas como é Ele que cura, como é Ele que opera, como é Ele que se manifesta, eu não tenho medo, porque a fé pisa o medo. E hoje uma unção de ousadia vai tomar esse lugar. Fala assim comigo: o resgate da autoridade. Uau, estou me soltando, hein? Fala comigo: o resgate da autoridade. Quando o homem pecou, querido, lá no Éden, a autoridade que Deus havia dado ao homem foi retirada da terra. Retirada da terra. O homem deveria usar essa autoridade para expulsar a serpente, expulsar o inimigo. O homem deveria ter usado essa autoridade, mas ele não usou. Ele permitiu que o inimigo, que a serpente, que lá em Apocalipse é chamada de dragão, ele permitiu que ela roubasse a sua bênção. E a autoridade foi tirada da terra. Deus expulsou, tirou o homem do jardim para protegê-lo, não para puni-lo, como algumas pessoas pensam. Sabemos que isso, querido, não aconteceu. O homem não exerceu sua autoridade. E o que aconteceu? Nós vemos assim o próprio Deus declarando no Antigo Testamento. Você não vai ver nenhum demônio sendo expulso no Antigo Testamento. Nenhum. Por homem nenhum. O máximo que acontece, o apóstolo falou sobre isso, é Davi se aproximando de Saul, dedilhando a harpa, e a presença de Deus sobre Davi afastava o demônio. Davi se afastava, o demônio voltava. Saul terminou a vida tirando a própria vida, se matando, por conta do nível de demoniamento que ele tinha. Em nenhum momento você vê isso acontecendo, nenhum demônio sendo expulso. Mas tudo muda quando Jesus se manifesta. Tudo muda quando Jesus vem. A Bíblia fala, querido, que Ele se manifestou para muita coisa. A Bíblia diz que Ele se manifestou para buscar e salvar o que estava perdido. Que Yeshua se manifestou para que as verdades do reino fossem ensinadas. Ele se manifestou para perdoar pecados. Ele se manifestou para para curar os enfermos. Ele se manifestou para muita coisa. Mas se tem uma coisa que Jesus veio fazer, é o que o apóstolo João diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 8. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E se você não sabe, querido, a enfermidade ela vem do diabo. A enfermidade ela vem de Satanás. O dia que você aceitar isso, a tua vida vai mudar. A tua chave, como diz os mais jovens, vira. Você precisa entender que a enfermidade foi sobre o povo egípcio por causa da feitiçaria, do ocultismo, da idolatria, da desobediência, da rebeldia, do coração duro, como o apóstolo disse. Nenhum demônio havia sido expulso, mas quando Jesus vem, aleluia. A Bíblia diz que quando João Batista olha para ele, João Batista tem a visão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali a Trindade testifica a respeito do Filho de Deus. Tu és meu filho amado em quem me compraz, o céu abre. Pastor, você está falando que Deus tirou a autoridade, que o homem perdeu o domínio da terra? Isso mesmo. Algumas pessoas não entendem propriedade e domínio.
Propriedade, querido, é uma coisa, domínio é outra. A Bíblia diz no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Só que lá no Salmo 115, Deus diz o seguinte: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, para que eles dominem. Imagina você alugando uma sala comercial para abrir o teu negócio. Você quer alugar uma casa nova, um ambiente maior. A casa é sua? O espaço é seu? Não. Mas quem tem um domínio daquele lugar é você, porque o contrato está no teu nome. Você tem obrigações e direitos, tem que dominar e seguir as regras. E o homem se perdeu. Jesus vem. E quando Jesus vem, querido, o Espírito Santo desce sobre ele. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, a primeira coisa que acontece é o quê? Leva ele para o deserto. Lá no deserto ele confronta Satanás. Ele expulsa o inimigo da presença dele. Irmãos, nesse momento a autoridade está sendo devolvida à terra. A Bíblia diz, querido, que ele chama os 12, dá autoridade sobre os enfermos e os demônios para os 12. Depois chama os 70. Os 70 voltam maravilhados. Por quê? Jesus, os demônios se prostram diante do teu nome. As pessoas são curadas pelo teu nome. Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa: se alegrem não porque o nome expulsa demônios. Se alegrem não porque o meu nome cura enfermos e vocês são usados por isso. Mas se alegrem porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Jesus diz: eu vi Satanás caindo como um relâmpago, mas dei a vocês poder e autoridade para pisar sobre a cabeça dele, para pisar sobre todo o poder dele, para aniquilar as obras dele, e absolutamente nada vai lhes causar dano. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Se você é crente, levanta as duas, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite: toda enfermidade, doença, maldição vai ser removida da tua vida, para a glória do meu Deus. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Fala comigo: o reino de Deus. Depois de pregar um sermão belíssimo, o Sermão do Monte, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, Jesus desce. Quando ele desce, pastor Lucas, já tem pessoas procurando ele, já tem doentes se aproximando, já tem enfermos precisando de misericórdia. E um leproso se aproxima. Quando o leproso se aproxima, Mateus capítulo 8, olha que coisa tremenda, vai lá na tua Bíblia, Mateus 7, verso 28. Mateus 7, 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir as palavras, estavam as multidões, fala comigo, maravilhadas. Maravilhadas da sua doutrina. Irmão, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, fala assim comigo, o leproso adorou, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, a vontade de Deus é mesmo curar? E eu falo para elas assim: Deus se revelou como Yahvé Rafá. Se a Bíblia fala que Jesus Cristo operou uma obra redentora maravilhosa, aonde ele comprou você com o sangue dele, aonde ele te remiu, aonde a redenção foi completa. Se a Bíblia fala que Jesus andou por toda parte curando os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Se existem mais de 100 razões bíblicas para você acreditar em cura divina. Se você já viu nessa igreja Deus operando milagres, você precisa entender que o que falta é que nós nos movamos pela fé, para que as coisas aconteçam na nossa vida. O direito é teu, fala comigo, o direito é meu. Jesus falava como quem tem autoridade, porque quando ele ministrava, pastores, o que estava dentro dele se manifestava.
Quando Jesus abria a boca, o que estava dentro dele se manifestava. E é isso que o Espírito Santo faz quando pregamos a palavra no poder do Espírito de Deus. Quando pregamos a mensagem ungida do Evangelho. Ele prometeu, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre nós e nós seríamos testemunhas. Irmãos, eu quero ser muito mais do que um pregador, eu quero ser uma testemunha. Porque pregador, querido, qualquer um pode ser, mas uma testemunha de Cristo é para poucos. Ser uma testemunha é diferente, porque a raiz da palavra é mártir. E quando você é uma testemunha, você já morreu. Irmãos, aleluia. O viver é Cristo, morrer é lucro. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em verdade vos digo, disse Jesus, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Outras maiores fará. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto um poder de Deus aqui. Eu sinto que o Espírito Santo vai tocar em muitas pessoas hoje. Oh Deus. A Bíblia diz em Atos 10:38 que ele ungiu a Jesus. Ele ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz, querido, que as multidões se apertavam para apenas tocar nas suas vestes. A Bíblia diz, querido, que quando os discípulos receberam a autoridade, receberam a palavra, aquilo que eles carregavam era tão poderoso. O Espírito Santo dentro deles, Fabão, era tão poderoso que aonde eles se aproximavam, a glória de Deus tomava ambientes. A Bíblia diz, querido, que a sombra de Pedro projetada sobre os doentes os curava. A Bíblia diz que os aventais e roupas pessoais de Paulo eram levados até onde ele não podia chegar, e milagres aconteciam. Porque eles não eram homens especiais, eles não eram homens excelentes, eles não eram homens, queridos, infalíveis ou perfeitos. Eles decidiram acreditar na palavra, eles decidiram confiar em Deus, eles decidiram se mover pela fé. E a Bíblia declara que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós não ficamos atrás de sinais, igreja do avivamento. São os sinais que nos perseguem. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem aqui uma vez, e quando eu olhei a Bíblia, cadê o cronômetro? Quando eu olhei a Bíblia, eu estava num evento pregando. Quando eu olhei a Bíblia em Hebreus 13:8, eu estava num momento de adoração. Quando eu olhei para a Bíblia, as letras saltaram das Escrituras. Aquele dia o Espírito Santo falou para mim: meu filho, prega para a minha igreja que o meu ungido não mudou. Meu filho, prega para a minha igreja que o meu filho continua o mesmo. Prega para a minha igreja que quando eu opero um milagre, eu estou marcando a minha presença no meio deles. Imagina um quadro em branco, aonde um artista habilidoso usa toda a sua capacidade criativa para pintar aquele quadro, pastor Viviane. Ele usa toda a sua capacidade criativa para fazer uma obra de arte. Quando Deus opera um milagre, querido, quando Deus desafia o impossível e mostra que Ele é o eu sou, que Ele é o Deus da Bíblia e que Ele está vivo e que o poder dele é real, Ele está assinando o quadro, assinando a obra de arte e mostrando para nós que Ele está no nosso meio. Se ponha de pé em nome de Jesus. Se ponha de pé, igreja do avivamento. Queria que o ministério de louvor subisse.
Escute isso. Ele venceu por nós. Ele pagou o preço de resgate por nós. Ele derramou sangue por cada um de nós. O sangue de Jesus tocou o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, até chegar no santuário de Deus. Lembra quando Deus deu o modelo do tabernáculo a Moisés? Era só uma sombra do que havia no céu. E o sangue de Jesus foi apresentado no Santo dos Santos. E todos os dias Ele clama por misericórdia. Todos os dias Ele clama por perdão. Todos os dias o poder do sangue está disponível para quem acessa essa bênção pela fé. Ele venceu a morte e o inferno. Ele levou cativo o cativeiro. Querido, o amor tem um nome, sabia? A sua cura tem um nome. A sua libertação tem um nome. O seu milagre tem um nome. A sua paz tem um nome. A sua provisão tem um nome. A salvação que nós precisamos tem um nome. Eu te adoro, Jesus. Erga as tuas mãos bem alto, querido, porque nós vamos adorar. Erga as tuas mãos bem alto, igreja do avivamento. Erga as tuas mãos bem alto, igreja do avivamento. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e além adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei.
Levante as suas mãos, as duas mãos. Irmãos, eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Eu creio que Deus pode lhe tocar e lhe curar onde você está nesse momento. Pai, eu abençoo as mãos que estão levantadas. Fogo da tua presença nessas mãos. Onde houver enfermidade e doença, que a presença do meu Deus, que o poder do Espírito Santo comece a tocar. Põe as mãos sobre a tua cabeça ou no lugar da tua enfermidade, se você tem alguma enfermidade. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. Você que ouviu essa mensagem, saiba que Jesus Cristo continua o mesmo. Ele te ama. Ele pagou o preço pelo seu resgate. Ele te chama pelo nome nessa noite. A obra redentora de Jesus é poderosa, a igreja do avivamento. Apresente a Deus suas causas. Se arrependa dos seus pecados nessa hora. Confesse que precisa dele. Confesse que precisa de Jesus. Seja tocado pelo amor do nosso Deus. Seja tocado onde você está pelo poder transformador do Espírito Santo. Receba pela fé, igreja do avivamento, a obra redentora de Jesus Cristo sobre a sua vida. Se aproprie da sua cura. Se aproprie da sua libertação. Veja a glória da onipotência tocando você, tocando a sua casa nessa noite. Há poder no nome de Jesus. Jesus é o Cristo que cura. Jesus é o maior libertador. Não existe tristeza nessa terra que o céu não possa curar. Seja tocado pela graça do nosso Deus. Seja tocado nessa noite pelo amor do nosso Jesus. Seja redimido pelo sangue do Cordeiro. Seja tocado pelo sangue inigualável e invencível de Jesus. Saia da condição de escravo em nome de Jesus e se torne filho de Deus nessa noite. Você que nos visita. Oh Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, que os anjos de Deus, labaredas de fogo, comecem a se movimentar sobre a sua igreja. Eu ordeno em o nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, abandone agora cada vida para a glória do meu Deus. Santo, passeia pelo meio da tua igreja. Toca cada coração, toca cada corpo, toca cada alma que está aflita. Espírito Santo, toca o teu povo. Remove a enfermidade do meio do teu povo. Yahvé Rafá está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Tenha seu espírito fortalecido nessa noite. Tenha o seu espírito renovado agora, em o nome de Jesus. Seja tocado pelo poder de Deus. Erga as suas mãos o mais alto que você puder.
seja tocado pelo poder de Deus, seja curado nessa noite, seja livre, em o nome de Jesus. Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra e eu entrego completamente a minha vida a ti nessa noite. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero desfrutar da bênção da redenção. Eu quero ter, Senhor, a minha vida tomada pelo teu amor. Por isso eu me entrego nessa noite. Eu abro o meu coração. Eu confesso com a minha boca. Eu creio com o meu coração que Jesus é o Senhor da minha vida. Glória a Deus. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Eu quero que você levante a tua mão. Irmão, se você quer entregar a tua vida a Jesus, vem aqui no altar, eu quero conhecer você. Os pastores querem conhecer você. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, você que quer voltar para a presença de Deus, temos alguém? Glória a Deus. Tem mais pessoas para vir, igreja. Entre em espírito de oração em nome de Jesus. Como é que é o seu nome? Bruno. Glória a Deus, Bruno. Tem mais pessoas, igreja. Tem mais pessoas para vir. Como é que é o seu nome, senhora? Oi? Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. E o seu? Alexandra, seja bem-vinda, Alexandra. Oh, Espírito Santo. Tem mais pessoas para vir, igreja. Jesus é maravilhoso. Ele mudou as nossas vidas, sabia? Ele mudou a vida da Aline, de cada um dos pastores. Ele mudou completamente a minha vida. Queria que vocês olhassem para mim, vocês três. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, eu te amo. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Minha vida a partir de hoje é completamente sua. Eu me aproprio de cada bênção que a redenção em Jesus me dá direito. Eu queria que você olhasse para trás e conhecesse a tua família. Glória a Deus. Faz festa a igreja do avivamento. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.